Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a Torre de Babel. Em segundo lugar, vamos falar sobre a confusão de línguas. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a multiplicidade linguística e cultural. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a Torre de Babel. A ocupação da terra pela descendência de Noé. Após o dilúvio, o Senhor ordenou que a descendência de Noé se multiplicasse e enchesse a terra. E acredita-se que a partir de 2218 a.C., as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, ocuparam uma larga extensão de terra, porém não toda a terra como ordenara o Senhor. Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O monolinguismo, ou seja, uma linguagem única, era falada entre os descendentes de Noé. E então partiram do Oriente até a planície da terra de Sinar, terra boa e fértil, para ali estabelecer a sua permanente habitação e engenhosamente planejaram construir uma cidade e uma torre com tijolos fabricados por eles, unidos com betume, cujo topo alcançasse o céu, para que eles não mais se espalhassem pela terra e, ao mesmo tempo, seus nomes se tornassem célebres. Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Da linhagem de Cush, filho de Cã, surge Nimrod, bisneto de Noé, valente caçador, que se tornou poderoso na terra e reinou na região de Sinar, sobre 4 cidades fundadas por ele, a saber, Babel, Ereque, Acade e Calné, e posteriormente, agregadas ao seu reino, mais quatro cidades na Síria, denominadas Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém. Gênesis, capítulo 10, versículos 8 a 10, diz o seguinte. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné,
na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Rezem. A partir do reino e das cidades construídas por Nimrod, se inaugurou então as estruturas de governo de opressão, de exploração e de injustiças. Se inaugurou a sociedade da competição, sem escrúpulos. Aparece portentosamente carregando a adoração a ídolos, fortalecendo então a idolatria, rejeitando as ordenanças de Deus e estabelecendo o domínio e autonomia humana, conspirando contra o Senhor. Portanto, neste contexto, os descendentes de Noé, na pessoa de Nimrod, seu bisneto, os homens começam a se afastar de Deus. Os homens começam então a instituir o que nós chamamos de uma autonomia e domínio humano. E aí aflora a opressão, a exploração, as injustiças. A descendência de Noé passa agora a fazer o mesmo do que fizeram as gerações antes de Noé. Ou seja, caíram novamente em pecado. Esta descendência, sob o comando de Noé, constrói uma torre, cujo objetivo era que o topo dessa torre se aproximasse do céu. E nós passamos agora a estudar quais são os motivos que eles, os descendentes de Noé, tiveram para a construção da chamada Torre de Babel. Então vejamos a partir de agora. Sob a liderança de Nimrod, em 2247 a.C., uma torre foi construída para afrontar o Senhor, desobedecendo então claramente as ordenanças dadas por Deus, segundo os seguintes motivos. O primeiro motivo que nós vamos especificar é sobre a autossuficiência humana. Os homens, confiando em seu braço forte, em detrimento da plena confiança em Deus, pensavam que pela aparente e majestosa construção de uma torre, demonstrariam orgulho e vaidade, tornando os seus nomes célebres na consolidação desta obra feita pelas suas próprias mãos. O homem que se acha autossuficiente, a Bíblia o tem como maldito. E ao contrário, o homem que deposita sua confiança em Deus é bendito. E é o que nós podemos ler no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo do 5 até o 8, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto,
e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Portanto, o primeiro motivo para a construção da Torre de Babel, a autossuficiência humana. Em segundo lugar, como motivo para a construção da Torre de Babel, por parte dos descendentes de Noé, eles construíram com a intenção de ter, ou construíram a torre com a intenção de ter um monumento idolátrico de peregrinação e adoração. A torre, sendo uma construção única e de causar admiração, já que ela se elevaria em seu topo até o céu, despertaria o misticismo no povo, como local de peregrinação e adoração a falsos deuses. Como lugar de adoração aos astros, tais como o sol, a lua, as estrelas, ou a adoração à própria torre. A idolatria é abominável diante do Senhor. Somente Deus deve ser adorado, pois não existe um outro Deus a ser exaltado. É o que diz Isaías em seu capítulo de número 43, versículos 10 ao 13, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? No livro de Êxodo, capítulo número 20, versículos de número 3 até o número 6, há aqui uma explícita menção a não realizarmos adoração a não ser ao Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 23 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro motivo para a construção da Torre de Babel: desobediência à ordenança de Deus para povoar toda a terra. Acreditando que a região de Siná, onde se estabeleceram
Era um local geográfico que favorecia a agricultura com clima agradável, que garantiria a subsistência deles, e também aliado ao culto religioso representado pela torre construída, a descendência de Noé, estes homens, resolveram desobedecer a Deus em sua ordenança para frutificar, multiplicar e encher toda a terra, se fixando eles em uma região restrita, sobrepondo a vontade humana sobre a vontade do Senhor. Isto é, pecaram contra Deus, desobedecendo-o. O Senhor requer de nós obediência, para sempre termos a bênção de estar na presença de Deus. Vamos ler agora um acontecimento importante ocorrido com uma família que nos dá esta posição de valorização da obediência diante de Deus. Jeremias, capítulo de número 35, versículos do 1 ao 18, diz assim: Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos. E lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então, nesta primeira parte desta história, da fidelidade dos recabitas, os recabitas receberam a ordem de seu pai para não beberem vinho. O Senhor pega então seu profeta, ordena ao seu profeta para que leve-os à casa de Deus e ofereça vinho a eles. É posto taças com vinhos e eles não aceitaram, rejeitaram a proposta, a sugestão de beberem vinho,
feita pelo profeta. Obedecendo então a ordenança de seu pai, Jonadab. Então os recabitas rejeitaram a proposta de beber vinho feita pelo profeta. Na sequência da história, diz assim, a partir do versículo 12: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que, começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Portanto, o Senhor agora aqui faz uma analogia, uma comparação, dizendo que Israel não obedece a ele. E deveras, o Senhor se entristece com essa posição. E faz esse comparativo da fidelidade, da obediência dos recabitas ao seu pai, com a desobediência de Israel ao Deus Yahvé. Continuando no versículo 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. Então o Senhor agora aqui expõe que todo pecado de desobediência tem uma consequência, tem uma sentença, e uma sentença que é ruim para o desobediente. Prosseguindo, versículo 18. À casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca mais faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Aos obedientes, bênçãos. E será que existe uma bênção tão maravilhosa como essa? De estar perpetuamente, todas as gerações de uma família, na presença do Senhor? Leamos agora no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, ou seja, a desobediência como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Portanto, a desobediência de Saul e a sua rejeição pelo Senhor fez ele perder exatamente a sua condição de rei. Perder então o seu reinado por causa da desobediência. Em quarto lugar, como motivo para a construção da Torre de Babel, a descendência de Noé demonstrou uma incredulidade frente à promessa feita na aliança noaica. Na aliança que Deus fez com Noé e sua descendência, logo após o dilúvio, o Senhor prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E consolidou esta aliança pelo sacrifício dos animais puros. Sacrifícios feitos por Noé a Deus, logo que saiu da arca. E também representou esta aliança pelo símbolo do arco-íris no céu, para a lembrança perpétua da promessa desta aliança, de que nunca mais destruiria a terra. Os homens, num estado de incredulidade, consideraram que, em havendo um outro dilúvio para destruir a terra, eles estariam seguros, se refugiando nos patamares da torre, dada a sua elevada estatura, onde acreditavam que as águas não poderiam chegar. A incredulidade nos afasta de Deus e retira de nós a bênção da vida eterna com o Senhor. É o que está escrito na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, em seu capítulo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos do 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais o que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade é um perigo para a vida de um cristão. A incredulidade fecha a porta do céu para o cristão. Como quinto e último motivo para a construção da torre, os descendentes de Noé buscaram a deificação do homem. Nimrod e seus súditos entenderam que ao construir a torre com orgulho e vaidade, demonstrando aparentemente uma condição de serem autossuficientes
Eles rejeitaram o estado de ser independentes de Deus e pensaram que tudo que ocorreria na terra, naquele momento para frente, seria por obra e desígnio do homem. Entretanto, esqueceram simplesmente do fato de que Deus é soberano. Ou seja, os homens tiveram a vontade de ser um Deus, não em seu caráter, mas de terem o orgulho, a vaidade, a autossuficiência e independência de Deus. Não foram à frente em seus propósitos. Vamos fazer uma leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13, e compreender que Deus é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, no versículo 10 ao 13, onde é que a gente se depara com a oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. No Salmo 24, número 24, Salmo de número 24, há aqui também essa menção à soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a confusão de línguas. Deus, vendo as ardilosas pretensões da descendência de Noé, liderados por Nimrod, desce para ver a cidade e a torre que estavam sendo construídas e observou que o fato dos homens terem uma só linguagem, isto favoreceu a condição de planejarem a construção da torre e de se fixarem naquela região, deixando de habitar toda a terra, conforme ordenara o Senhor. Assim Deus, em sua glória e majestade, instantaneamente confunde a linguagem dos homens, gerando uma multiplicidade de idiomas, onde ninguém se entendia, forçando-os a cessarem a construção dos monumentos e a se dispersarem por toda a terra,
transformando então esta pseudo-torre edificante na ótica humana em uma verdadeira torre de Babel, que quer dizer confusão. Gênesis, capítulo de número 11, versículos de número 5 ao número 9, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 11, 5 ao 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Passemos então agora a estudar o item 3, que fala sobre a multiplicidade linguística e cultural. A dispersão forçada da descendência de Noé por toda a terra, no episódio da Torre de Babel, onde o Senhor confundiu a todos, nascendo aí os vários idiomas. Essa dispersão forçada criou grandes barreiras que dificultaram então a reunificação dos povos. E dentre estas barreiras nós destacamos as linguísticas, no caso os vários idiomas, a partir daquele momento. Nós temos também as barreiras culturais, porque a partir daquele instante se originou diversidade de tradições, de costumes e das artes, etc. E também geográficas, porque se originou fronteiras com acidentes geográficos, por meio de rios, montanhas, vales e etc. Sendo então que estes obstáculos, eles perduram até hoje, com uma tendência cada vez mais incisiva da individualização das nações. A vontade de Deus, ela é soberana. E em suas promessas, feitas pelos profetas e pela sua própria boca, prometeu à humanidade em todas as gerações que daria a ela uma língua pura para a sua edificação, santificação e salvação, de modo que todos que invocassem o seu nome o serviriam com uma só linguagem. É o que está em Sofonias, capítulo 3, versículo 9, quando diz: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo. Então, apesar dos vários idiomas, existe uma linguagem única, expressa na palavra de Deus. Uma linguagem única de santificação, de salvação, que apesar dos inúmeros idiomas, os homens compreendem esta linguagem, que é a linguagem de Deus, que é a palavra de Deus. Vamos então fazer uma leitura no Salmo de número 119, em seus versículos 41 a 48. Salmo 119, do versículo 41 ao 48, diz assim a palavra do Senhor: Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor,
e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer dos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. No mundo de hoje, existem centenas e centenas de idiomas. Mas apesar disso, em todos os idiomas, a palavra de Deus é pregada e entendida pelos homens numa só linguagem de salvação, registrada na Bíblia Sagrada. As diversas plataformas idiomáticas não são obstáculos para a pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 10, carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 8 ao 15, que diz o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Concluindo a nossa aula de hoje, a Torre de Babel nos ensina que a vontade de Deus é soberana e que devemos obedecê-la para a honra e glória do Senhor. E se nos dispusermos a ouvir a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, viveremos em paz, felizes e abundantemente sob a sua proteção. Chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.